De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dom Carlos, nós o recebemos com alegria, com gratidão, a sua presença entre nós. Hoje, na festa da solenidade de São Pedro e São Paulo, nós recordamos na nossa fé católica que o Papa Francisco é o sucessor de Pedro, mas também que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Portanto, nessa importante solenidade da nossa fé, nós temos a alegria de ter um sucessor dos apóstolos no meio de nós, que nos confirma na fé e que nos impulsiona com o seu testemunho, com a sua pregação, com a sua presença. A casa é sua. Nós sabemos que o Senhor tem uma devoção grandíssima à Imaculada, à Virgem Mãe Santíssima, que reina aqui. Eu sempre digo isto nesta igreja. A Imaculada recebe seus filhos e filhas, de modo particular aqueles que lhe são consagrados. Obrigado pela sua presença. Volte sempre que quiser, a casa é sua. Amém. Muito obrigado, Padre Boris. Hoje fiz questão de vir aqui celebrar essa solenidade da Paróquia Imaculada Conceição, também para mostrar que a Igreja agora aos poucos está, com a graça de Deus, se encaminhando para a normalidade. Padre Boris assumiu aqui a Paróquia Imaculada Conceição já no dia da Páscoa, e eu também gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade para estar à frente desta comunidade paroquial. Para nós pensarmos e
Jesus Cristo e nos apóstolos, é muito consolador lembrar que a primeira vez que Nosso Senhor celebrou a Eucaristia, instituiu a Eucaristia, havia um grupo reduzido de fiéis. Estavam Pedro, João e os apóstolos. Hoje, por força dessa quarentena e dessa epidemia, nós também só podemos reunir um grupo pequeno de fiéis. Mas para nós é importante, o número não é importante, o importante é o amor a Deus. E depois também pensar que os primeiros cristãos tinham uma veneração muito grande aos apóstolos, Pedro e Paulo, e faziam a questão de ir e celebrar a missa sobre o túmulo dos apóstolos. Tanto que a Basílica de São Pedro está construído o altar da confissão, o altar da Basílica de São Pedro está colocado sobre o túmulo de Pedro. Então hoje também nós aqui, sentindo a mesma fé daqueles primeiros cristãos, celebramos a Santa Missa em veneração desses dois príncipes da Igreja que derramaram o seu sangue por Nosso Senhor. Irmãos e irmãs, no dia que celebramos os santos apóstolos, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Os corações arrependidos
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Na mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre minha boca, minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor
todos os temores me livrou, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens
ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Boris, queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Paróquia Imaculada Conceição e também numerosos fiéis, paroquianos ou não, que nos acompanham pela internet. Hoje, o dia deste domingo é chamado o Dia do Papa. Comemoramos o martírio de São Pedro e São Paulo. O martirório romano, que é um relato da vida e da entrega a Deus dos primeiros cristãos, diz assim, é um texto já do primeiro século do cristianismo. Em Roma, o nascimento no céu dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, que sofreram sobre o imperador Nero. Nascimento do céu, diz o texto. Nós sabemos que a nossa fé nos dá uma segurança tão grande que nós não temos nem medo da vida, nem medo da morte. A verdade é que nós devemos preservar e guardar a nossa vida. Estamos fazendo isso e ajudando as pessoas também a fazerem o mesmo. Mas também nós não temos medo da morte, porque a morte é a passagem para a vida verdadeira, definitiva, com Jesus nosso Senhor. O primeiro, continua o texto, Pedro, foi crucificado nessa cidade, de cabeça para baixo, e sepultado no Vaticano, junto à Via Triunfal, onde é venerado por todo o universo. É bonito pensar isso. O túmulo de Pedro, ele é venerado
por todo o universo, sepultado na Basílica do Vaticano, junto à sede do Papa. Portanto, o Papa é sucessor de Pedro, do primeiro Papa. O segundo, Paulo, foi decapitado e sepultado no caminho de Óstia, onde recebe as mesmas honras. E numa mesma celebração nós recordamos o martírio dos dois, Pedro e de Paulo. Ambos amavam Jesus Cristo ardentemente, por isso deram a sua vida em testemunho dele. Deram a vida por ele. A palavra testemunho é o mesmo sentido de mártir. Mártir é aquele que dá testemunho. Mártir é aquele que derrama o seu sangue. Por isso a liturgia se veste de vermelho, para simbolizar o sangue que esses dois apóstolos, como os outros, derramaram por Cristo. O Evangelho de São Mateus, proclamado neste instante, mostra que Jesus Cristo fez a promessa do primado a Pedro. Quando Pedro confirmou a sua fé: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O que as pessoas andam dizendo de mim? Jesus pergunta. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum profeta que ressuscitou. E vós? Jesus transfere a pergunta a eles, como transfere a pergunta a nós. Para você, quem é Jesus? Quem é esse mestre? Tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Jesus ficou muito feliz com esta afirmação de Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus dá o seu poder a Pedro e aos apóstolos. E sobre esta pedra é a fé de Pedro. Essa fé que será proclamada em todos os cantos. Sobre esta tua afirmação: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo, eu construirei a minha igreja. A igreja é construída sobre a fé de que Cristo é o Filho de Deus. E Pedro assume o papel de cabeça visível da igreja a partir do momento em que Jesus Cristo sobe ao céu. E notoriamente a gente vai vendo nos textos do livro dos Atos dos Apóstolos que ele toma a iniciativa, ele toma a palavra, ele fala em nome dos apóstolos, ele fala em nome da igreja, ele faz aquele forte, veemente discurso no dia de Pentecostes. São Paulo vai ser um apóstolo das gentes, dos gentios, dos pagãos, mas é Pedro quem recebe na igreja o primeiro gentil, o primeiro pagão, não procedente dos judeus. É a vontade expressa de Cristo que Pedro seja o primeiro Papa. Mesmo sabendo que ele é fraco, quer apoiar-se em Pedro. Assim acontece conosco, com cada um de nós. Deus também chama cada um de nós, sabendo quem nós somos. E Jesus é muito interessante também, mesmo sabendo que Pedro vacilou, quando Jesus foi preso, lembramos esse triste episódio acontecido na Quinta-feira Santa. Jesus, depois da ressurreição, vai chamar Pedro e vai lhe fazer 3 vezes a mesma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responderá o que nós também devemos responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, Jesus concede a Pedro a jurisdição de pastor e chefe supremo do seu rebanho.
E Jesus garante-lhe a fortaleza, para que ele não se surpreenda quando tropeçar com a evidência da sua fragilidade. Aliás, Jesus já tinha dito isso antes: Simão, olha que Satanás vos reclamou para vos zoirar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Pedro, apesar da queda, não vacilará, porque ele tem garantida a intercessão do Mestre. E esta oração de Cristo sobre Pedro, eu roguei por ti, vai servir para que ele seja depois valente, para que ele dê testemunho do Senhor, para que ele não tenha medo quando for preso, como nos narra a primeira leitura do livro dos Atos, para ele não se atemorizar quando for açoitado por causa do nome de Jesus. Ele, de fato, vai manter viva a sua fé e vai transmitir aos seus sucessores. Inclusive, a Igreja definiu, no Concílio Vaticano I, 1870, a indefectibilidade da fé do Romano Pontífice, que permanece inviolável, está garantida pelo dogma da infalibilidade. Temos que entender bem, infalibilidade se refere ao momento em que o Papa solenemente proclama uma verdade de fé. Ninguém pode receber um dom de ser infalível, impecável. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. A única criatura impecável que existiu é a nossa mãe, Imaculada Conceição, por um privilégio especial de Deus. Mas o Papa tem, de fato, esse dom da infalibilidade quando ele proclama a fé da Igreja, quando ele é unido ao magistério ordinário, o magistério perene da Igreja, ele transmite os seus ensinamentos. As palavras do Papa têm essa força. Pedro exerce o primado e se sustentou desde o início pela assistência de Cristo e pela oração de todos os fiéis cristãos por ele. E isto é muito vivo e muito claro no episódio da sua libertação das correntes na prisão. E há, inclusive em Roma, uma igreja chamada São Pedro in Vinculi, em que a tradição assegura que estão ali alguns elos daquela corrente que prendeu Pedro nesta prisão que o livro dos Atos nos conta hoje. E é muito interessante perceber isso, que os primeiros cristãos tinham muito apreço à palavra de Pedro, e quando Pedro foi preso, a igreja, diz o texto, orava insistentemente por ele a Deus. A igreja rezava, a igreja pedia. Era tão forte a oração dos fiéis em benefício do primeiro Papa, que ele foi milagrosamente libertado da prisão. Caíram-se as correntes, abriram-se as portas e ele saiu livre. Até hoje nós temos que pensar, também precisamos rezar pelo Papa. Devemos fazer o mesmo, devemos estar muito unidos, rezando insistentemente pelo Santo Padre. Pedro, depois da sua libertação milagrosa, vai a Roma, onde morrerá mártir por volta do ano 67 depois de Cristo. E hoje nós temos que dar também ao Papa a mesma promessa de oração. Vamos fazer a nossa parte. Neste dia, em todo o mundo, tradicionalmente, se faz a coleta chamada Óbolo de São Pedro, que é enviada a Roma. Esse ano a coleta vai ser adiada para o segundo semestre, numa data que vai ser avisada a todos. Mas simboliza exatamente isso. Todos os cristãos fazem as suas ofertas para sustentar, até materialmente, o Papa. Hoje nós fazemos a nossa oração para sustentar o Santo Padre. Temos que pensar que depois de Deus,
e da nossa Mãe, a Virgem Santíssima, primeiro Deus, depois a Virgem Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, vem o Santo Padre. Portanto, o nosso amor, a nossa estima, a nossa profunda veneração, a nossa obediência mais rendida tem que ser dirigida ao vice-Cristo na terra, o Santo Padre, ou como Santa Catarina de Siena gostava de chamar, o doce Cristo na terra. Vamos rezar, e vamos fazer as pessoas rezarem pelo Papa e pelos bispos, seus colaboradores. Vamos pedir pelo Papa todas as missas, a gente reza pelo Papa, reza pelo bispo. Vamos rezar, vamos fazer rezar. Vamos rezar também pelos sacerdotes, que nós sabemos o contato com Deus, com o Papa e com o bispo muitas vezes vem através do padre, através do sacerdote. Vamos rezar também pelos sacerdotes, vamos rezar pela santidade dos sacerdotes, vamos rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas da igreja, rezar pela família, rezar pela santidade de todos os cristãos. Santa Maria, Mãe da Igreja, intercede pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Assim seja. Vamos renovar a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morteceu sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, onde de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, elevemos ao Pai os nossos pedidos, rezando juntos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fortalecei o Papa Francisco em seu ministério de sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, abençoai a Igreja que está no Brasil e iluminai sua missão em comunhão com o sucessor de Pedro. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, acompanhai com vosso Espírito nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, que nesta Igreja particular de São Paulo exercem seu mandato apostólico de anunciar o Evangelho. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fazei a vossa Igreja que está em São Paulo renovar-se mediante seu caminho sinodal, assumindo os desafios pastorais com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, que
que reservastes a coroa da justiça a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Concedei a todos os que morreram, especialmente às vítimas do Covid-19 e aos que cuidaram dos doentes, contemplar a vossa glória. Escutai-nos, ó Senhor. Rezemos pelo Sínodo Arquidiocesano de São Paulo, todos juntos. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa, seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também nós, ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida e abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas
e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo e seus bispos auxiliares, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Te pedimos pelos enfermos que se encomendaram às nossas orações, por todos os profissionais da saúde e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Te pedimos por Maria Aparecida da Silva, 4 meses, e ainda por Joviano, Laurinda, Laurita, Gildásio e Elsa. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia,
Concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos e santas. Por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. por Ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos cantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes
e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos paroquiais. Sentados um momento. Então quero enviar uma saudação especial ao aniversariante de hoje, Isabela Orlandino, que completa 21 anos de idade. Que o Senhor te acumule de bênçãos, de graças, te dê a saúde e a proteção contra todo o mal. Celebre o dom da vida com júbilo, pois sabemos que a vida, para ser bem vivida, deve ser em comunhão com o Senhor, no serviço aos irmãos. Também, parabéns, Fabiana, pelo seu aniversário, hoje. Que Deus te abençoe, te santifique ao lado do seu marido sempre. E também nos suportando aqui na comunidade. Obrigado pelo seu serviço, sempre humilde e silencioso, bem niponicamente, mas com muito amor e carinho. Deus te renove sempre a graça, te dê a saúde e também te livre de todo o mal. Quero ainda lembrar os irmãos e irmãs que são dizimistas da paróquia no mês de junho, que aniversariaram, além da Fabiana, também que rezamos hoje, pela comunidade católica Sagrada Família, que nessa semana também celebrou 26 anos. É isso? 26? Isso. Também Altair, Pedro, Ana Maria, André Luiz, Carlos Antônio, Clarice Polimento, Fabiana já falei, João Antônio, José Roberto, Maria Antonieta, Maria Lucilene Muniz, Marina Grande, Marines Biolchi, Paulo Celestino, Ronaldo Gali, Ronaldo Luiz,
Sueli Gomes Oliveira e Wallace Guilherme. Queremos agradecer a todos os que, mesmo com o templo fechado, continuam sustentando a comunidade com suas doações, seu dízimo, e assim conseguimos honrar nestes meses de quarentena todos os compromissos econômicos que a paróquia tem. Agradeço de coração e que o Senhor abençoe todos esses aniversariantes do mês de junho. Agradeço aos presentes, às religiosas que estão aqui, que vieram para estar conosco, aos representantes da comunidade católica Sagrada Família e da comunidade Manuel, a cada um dos lideranças de pastoral, dos grupos de música e todos os serviços que a nossa comunidade oferece, cada uma das pastorais. Pedimos também a oração por aqueles que são mais idosos, que do Conselho Econômico também não puderam estar, pela avançada idade, preferiram ficar em casa, e nós achamos por bem que continuassem em casa. Agradeço então Dom Carlos pela sua presença mais uma vez, venha sempre, a casa é sua. E gostaria então de agradecer a cada um de vocês, que são as lideranças, os leigos, principalmente aqueles que têm ajudado a manter a evangelização, no Facebook, ao longo, diariamente tem oferecido seu tempo para evangelizar e manter a nossa comunidade paroquial viva, e de modo particular a Pascom, que tem sustentado todos os youtubers da Imaculada. Agradeço a todos os que ajudaram no trido de preparação à solenidade de São João Batista e também no trido desta solenidade de São Pedro e São Paulo. A gente às vezes tem algumas convicções na vida que a vida confirma, e tem algumas convicções que a vida não confirma, Então, devo dizer publicamente que eu tinha uma convicção de que quando um padre sai de uma paróquia, não deve retornar. Era uma convicção que eu tinha até dia 13 de abril, quando, pela boca de Dom Carlos, como bispo regional, recebi o pedido também do cardeal. Então, diante do pedido dos superiores, a gente lembra do dia em que a gente deitou no chão, e eu sempre digo para os seminaristas e para as consagradas, de modo particular, que a gente deve sempre lembrar daquele dia que a gente deitou no chão, fez a consagração. Se a gente esquecer esse dia, a gente perde o rumo das coisas, Assim como quem é casado deve sempre lembrar do momento que disse sim a Deus no altar, para não perder o rumo. Então, obviamente, confiando em Deus, na sua Mãe Santíssima, a Imaculada Conceição, eu disse sim ao pedido do nosso arcebispo, do nosso bispo aqui presente. E caiu por terra, sim, uma convicção minha, como já caíram tantas outras. E é claro que vocês sabem todo o histórico e sabem também das responsabilidades que eu tenho na Faculdade de Teologia, na Pontifícia Universidade Católica, e sabem como essa paróquia cresceu nos últimos anos graças ao trabalho dos leigos. Então, continuemos assim, no fervor da responsabilidade dos leigos e leigas, que com alegria, com humildade servem, oferecem o seu testemunho. Então eu quero agradecer, e eu peço que cada um dos presentes, que são líderes e coordenadores de grupo, transmitam isso a cada um dos seus membros do grupo, que a convicção de que uma comunidade cristã só se edifica na medida em que todos dão a sua contribuição, o seu testemunho pastoral de serviço. Que a nossa comunidade paroquial seja sempre mais missionária
tenha sempre uma atenção pelos mais vulneráveis e que nós sejamos fiéis a Cristo Jesus, como a sua mãe foi e é, e ela também intercede por nós. Como vocês já me conhecem todos os meus defeitos e também algumas qualidades. Então, eu peço que vocês orem muito por mim, para que os defeitos não atrapalhem o serviço, e orem pela minha conversão, que preciso muito. E conto então com as orações de vocês, com amizade e com carinho, que sempre me dedicaram e que eu não sou merecedor, mas também não nego, eu acolho e agradeço de coração. Contem comigo na medida do que eu puder servir, e peço também que tenham paciência, como sempre tiveram, pois desta vez nós ainda não temos um vigário paroquial e nem sei se vamos ter. Isso cabe aos senhores bispos, não a mim. E gostaria mais uma vez de lembrar aqui a presença do Moacir e da Marlene, que cantaram aqui nesta missa, né? Que nos ajudaram. E na hora que eu estava escutando o canto da voz do Moacir, eu me transportei lá para o hospital, que ele está lá, sofrendo como vítima do Covid-19. Poderíamos ser um de nós. Porque o Senhor sabe. Mas como irmãos e irmãs, nos cabe oferecer tudo que pudermos, a nossa solidariedade, a nossa oração fervorosa e todos os nossos sacrifícios pela sua saúde, pela fortaleza da Marlene. E eu tenho certeza que se fosse um de vocês, ou se fosse eu gostaria, e vocês também gostariam, de receber a oração de seus irmãos e irmãs. Então a gente hoje se curva em prece diante da Mãe de Deus, pede a intercessão de Pedro e Paulo e de todos os santos e santas, e de Santa Paulina, uma santa aqui do Ipiranga, que tem as irmãs aqui representadas na Irmã Graça, para que eles recebam o milagre da cura em todos os doentes. Agradeço de coração e estamos juntos no amor ao Senhor, no serviço à sua igreja. Obrigado de coração. Amém. Padre Boris, eu sei que o senhor agradece sempre a ajuda da irmã Eguinalda com os cantos. A irmã Eguinalda que sempre, que foi por muito tempo aqui da comunidade, e agora ela está no sul, está no Paraná. Ela, por conta do senhor ter voltado aqui a nos pastorear, nós queremos trazer uma homenagem que ela mandou para o senhor, como faz sempre nas últimas missas, a ajudar no canto. Então vamos ouvir o que a irmã Eguinalda tem para dizer. Bom dia, Padre Boris. Eu lhe desejo todo o bem, toda a paz, toda a luz para o Senhor conduzir essa paróquia como pastor zeloso que o Senhor sempre foi e sempre buscou envolver pessoas. Meus cumprimentos, minhas orações, e eu quero lhe oferecer com muito carinho essa canção que eu acho que é muito parecido contigo. Muitos como as areias do mar.
assim quis. Vou cantando, sou feliz. Padre quer dizer pai, pai que tem muitos filhos, tantos quanto as estrelas no céu, muitos como as areias do mar. Padre é compartilhar os segredos de Deus. Canto, pois Deus me deu este bem. Eu sou padre também. Meus anseios, anseios de Deus, os seus pobres são os meus. Sua mãe, minha também, minha estrela, doce bem. Minha lei, a lei do meu Deus, seu perdão será sempre o meu. Seu amor é meu cantar, e o seu coração meu lar. Padre quer dizer pai, pai que tem muitos filhos, tantos quanto as estrelas do céu, muitos como as areias do mar. Padre é compartilhar os segredos de Deus. Canto, pois Deus me deu este bem. Eu sou padre também. Querido, meus parabéns, que Deus ilumine o seu pastoreio nessa nova jornada, nessa missão confiada a você. Um abraço hoje nessa festa tão significativa em que Jesus confia a Pedro a sua igreja. Eu acho assim muito oportuna essa analogia, não é? Então, esse dia para o Senhor assumir novamente essa paróquia que tantas vezes, tantos anos você já serviu. Querido, um grande abraço, Deus abençoe, conte sempre com a minha comunhão e as minhas orações. Abraço, bom domingo. Também gostaria de dar uns avisos, não paroquiais, mas primeiro, como já o Padre Boris falou, a convicção de que o padre nunca volta para a mesma paróquia, essa convicção que foi quebrada hoje também se cumpriu comigo. Porque eu sou originário da região Ipiranga. Nasci e criei ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes do Planalto Paulista, que faz parte da região Ipiranga. Meu pai ainda mora lá. E essa convicção de que o padre, e muito menos ainda o bispo, volta para o seu local, se quebrou também no meu caso. Porque vocês vejam o problema que acontece comigo. Eu sou o bispo do meu próprio pai, né? É complicado, né? Complicado. Chegar na minha casa e dizer: o senhor é diocesano meu, o senhor está na minha região, né? Mas no caso a gente tem que continuar obedecendo o pai. Ele está meio velhinho já, está com idade e está bem cuidado. Eu gostaria de dizer também outra coisa, que, como vimos aqui na canção da irmã, o padre é um pai, o padre traz a palavra de Deus, e vocês estão ganhando muito em ter novamente o Padre Boris com vocês, porque o Padre Boris, além de ser um padre bem formado,
Ele é professor de teologia, ele se especializa em Sagrada Escritura, o senhor é especialista em Sagrada Escritura. Uma vez eu encontrei o Padre Boris, sem querer, num voo em direção a Roma. Estamos indo para Roma e de repente no mesmo avião, no mesmo corredor, praticamente estava o Padre Boris. Ele estava indo para Roma para fazer um curso sobre Epístola aos Gálatas, não é? Curso bíblico. Você vê um padre que aproveita as suas férias para ir a Roma para fazer um curso. Vocês vejam que nível de padre vocês têm, que preparação que ele tem. Portanto, depois o Padre Boris tem um outro segredo importante, que é que ele tem uma irmã que é carmelita, que está num convento no Egito. E vocês imaginam que se os carmelitas, vivendo em clausura, já se responsabilizam em rezar pelos padres, já Santa Teresinha ainda é padroeira das missões, a quantidade de orações e de graças que a irmã do Padre Boris transmite a ele e de certa maneira a toda a paróquia. Além de, claro, ter aqui no território da paróquia várias congregações religiosas. Então vocês estão em muito boas mãos com o Padre Boris. E eu gostaria também de aproveitar, já que já se falaram das festas e dos aniversariantes de junho, eu também me incluo nessa lista, Padre Boris. Amanhã eu completo 6 anos de ordenação episcopal, dia 29. Não digo isso pelos aplausos, digo isso para que vocês lembrem de rezar, né? E no dia seguinte, dia 30, eu faço aniversário de nascimento também. E já declaro de público que eu estou já no grupo de risco há não pouco tempo. Portanto, mais necessitado das orações de vocês. Vamos terminar agradecendo a Deus esta celebração, que esperemos seja renovada com mais frequência. Nós vamos, ao mesmo tempo, tomando essas medidas de cuidado, conservar, também ensinar isso às pessoas que têm que manter essas medidas sanitárias de prudência para que nós possamos preservar a nossa saúde, possamos também acompanhar aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão se dedicando de fato a atender os doentes, para que o saldo desta pandemia seja muito positivo, para que nós possamos dizer: nós aprendemos a nos querer mais, nós aprendemos a preocupar-nos melhor com as pessoas, aprendemos a conviver mais intimamente em casa, com os nossos familiares, nós aprendemos a rezar melhor, porque às vezes a gente não tem mais o que fazer a não ser rezar. Esperemos que Deus nos dê também uma série de benefícios por este momento difícil. O Senhor esteja convosco. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos méritos e a intercessão dos santos Pedro e Paulo, apóstolos. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e exemplo dos apóstolos, vos torne por sua proteção testemunhas da verdade para todos. Amém. Pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que deram por sua doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia,
a Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a